Fala galera, então nesse vídeo aqui, ó, resolvi trazer um assunto que eu já estava querendo falar há muito tempo, estava pensando, tudo mais, li algumas matérias, inclusive vi alguns vídeos. Simplesmente, galera, uma pergunta muito importante. Como que vocês querem que acabe nosso universo The Walking Dead? De que forma vocês querem que acabe esse nosso universo? Porque tem uma coisa muito importante assim, ó. Antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. O universo simplesmente poderia ter, ou deveria ter, tanto faz uma opção ou outra, o encerramento da série principal. Isso eu acho que é uma coisa que todos nós concordamos, aquela coisa toda, que o final da série principal, obviamente, foi extremamente impactado para ser na sua potência por causa, primeiro, da saída dos atores que aconteceram durante, né, ali a partir da nona temporada, aquelas saídas sucessivas que aconteceram, Rick, Meg, depois Michonne, que perderam muita potência para esse final de série principal. Esse é o primeiro item muito importante, mesmo com a volta da Meg, tá? Mesmo com a volta da Lauren Cohan como Meg, isso foi algo que impactou. A escolha da morte do Cal, lá na oitava temporada, é algo que é difícil, tanto tempo depois, é difícil entender por que foi feita essa escolha, e eu não tô falando em relação à produtora, ao ator, a tudo mais, assim. Essa escolha é simplesmente de forma de narrativa. Por quê? Logo depois, Rick Grimes saiu da série, né? Rick Grimes deixou de existir, foi levado por um nosso querido Uber, né, do nosso universo The Walking Dead, foi levado lá, sabe, sei lá para onde, que é realmente lá, agora que a gente conhece, né, aquela questão toda apresentada em Orbion, cara, o centro de comando do CRM e tudo mais lá, beleza. Por que a morte do Cal foi realizada daquela forma? As conversas em relação à vontade do Andrew Lincoln, elas não devem ter surgido do nada, não deve ter surgido do nada, sabe? Para simplesmente tirarem um Grimes, ou o Grimes que realmente teria força para ter continuidade para aquela história ali, porque o personagem da Judith até aquele momento lá antes da passagem de tempo, né? Era. Não era bebê, mas ela era uma criança ali muito nova ainda. Depois da passagem de tempo, a Judith teve uma importância, mas, cara, não é nem perto da importância que ela depois foi a ter, né, mais pra frente dentro da série principal. Ou seja, o Cal seria o personagem ali pra levar muita coisa pra frente, quanto um Grimes e tudo mais. Então, sabe, o final da série principal já teve esse grande impacto ali de perder força. E ali, obviamente, né, a gente começa a colocar o quê? A escolha de, dessa primeira temporada, ser a última, tudo que aconteceu durante a pandemia, da escolha deles de acabarem com o universo da Walking Dead, rolou muita conversa já, né, sobre, cara, Lauren Cohen dando pronunciamento que tinha oferecido para tanto ela e Jeff D. Morgan comandarem The Walking Dead ali a partir de 12ª, talvez até uma 15ª temporada, não sei o quê, porque Norman Reedus iria sair de The Walking Dead também, aquela coisa toda, os dois seriam esses grandes protagonistas do universo The Walking Dead na série principal, propriamente dito. Isso é um fator. O outro fator que eu já falei isso em vídeo, eu falei isso num grande debate, tem sim um grande fator de mercado, valores, literalmente, tá? Para a AMC quanto emissora, que eles não têm a totalidade dos direitos de The Walking Dead. Que tudo que foi, né, simplesmente executado com o sucesso de The Walking Dead sempre foi repartido. Isso teve processo, inclusive, lá de trás, Frank Darabont contra a AMC e tudo mais. Tudo sempre foi dividido, essa questão dos lucros em si, tá? Tanto na questão da AMC quanto o Kirkman, por exemplo. O que está sendo criado de novo pela AMC, por exemplo, Fear the Walking Dead já se enquadra nisso, o World Beyond se enquadra nisso, mas agora principalmente a questão de Dead City, Daryl Dixon, The Ones Who Live, e o sabe-se lá o que mais vem pra frente, inclusive Tales já entra nessa própria barca aqui nova. A AMC, ela tem sim, tá, os direitos completos dessas novas propriedades, porque a série principal encerrou. Ou seja, todos os contratos em relação ao The Walking Dead, eles se encerraram e agora os spin-offs são novos contratos. E nessa questão, os direitos são completos da AMC, ou seja, tem esse fator mercado também. Então são várias e várias e várias variáveis do porquê que o final da série principal ela não teve esse impacto todo como a gente gostaria de ver, simplesmente, né? E daí se tu pega assim, ó, bota em paralelo os quadrinhos, o arco final dos quadrinhos, tudo que acontece em Commonwealth, tudo que acontece em relação a Sebastian, Rick Grimes, tudo mais.
é impossível tu ter a mesma força, o mesmo alcance, o quanto que nós teorizamos começo dessa primeira temporada, ainda com aquela parte A lá, né, com como o Elton sendo apresentado até de um jeito que a gente não esperava ser tão apresentado ou tão desenvolvido naquela parte A, que acabaria ficando muito mais parte B e C, mas a parte A teve muito desenvolvimento de como o Elton ali. Cara, quanto que a gente teorizou que quem que Sebastian vai matar? Qual vai ser essa grande morte que a gente vai ter nesse final para tentar emular o impacto que teve com a morte de Rick Grimes e tudo mais? A gente sabe muito bem que não tinha como. Não tinha como, né? E também, assim, a escolha feita pela série de televisão do que acontece com, por exemplo, esse personagem do Sebastian, cara, é algo que funciona muito pra mim, assim. Funciona muito, assim, porque justamente não tinha como criar uma grande morte. Além do que, desde lá daquele ato que a gente teve do 15º pro 16º episódio, lá da 10ª temporada, galera, é só lembrar que a gente não viu o encerramento da 10ª temporada porque começou tudo o que aconteceu no mundo, né, lá em março de 2020. The Walking Dead teve os episódios inéditos ainda rolando em abril e parou. Porque simplesmente eles colocaram que tinham que terminar os efeitos, né, para o 16º episódio. Se isso é verdade ou não foi verdade, se realmente foi porque eles decidiram dar essa pausa para segurar alguma coisa, porque não teria como dar continuidade, né, com toda a certeza que estava acontecendo no mundo naquele momento lá, quando que teria, né, um novo material de The Walking Dead realmente, seguraram aquilo lá para manter o hype de tudo que estava acontecendo, pode ter sido qualquer motivo naquele momento lá. Mas, do 15º, 16º, até ter a apresentação dele, a gente já estava tendo a confirmação que teria a spin-off do Daryl com a Carol, que seria aquela famosa road trip pro México e tudo mais. Ou seja, o 16º episódio conta, por exemplo, né, com o arco final dos Sussurradores, conta com aquela cena lá que emula muito a relação dos quadrinhos também, né, com a relação do penhasco, eles sendo levados para lá e tudo mais, com a Carol aparentemente correndo perigo. Aí, naquele momento, por exemplo, a gente já sabia que a Carol não tinha perigo nenhum de morrer, de acontecer alguma coisa com ela, muito menos com o Daryl enfrentando o Beta, por exemplo, por causa já do anúncio da spin-off. E isso depois, na 10ª temporada, e aí final de série principal, a gente sabe também que piorou em relação a Negan e Maggie. Não teria como. Não teria como. Daí a gente começava a ir muito para os personagens secundários ali, entendeu? De quem poderia ser essa grande morte, ou seja, não teria impacto realmente ali. E o final, até acho que eles criam um certo impacto da maneira que foi com as mortes possíveis dentro de tudo que tinha ali para acontecer. Mas, evidentemente, ele não é um encerramento do nosso universo The Walking Dead como ele poderia ser e, obviamente, não é. Então, daí começa a bater as spin-offs. Então, a gente tem, né, Dead City de um lado, com uma história fechada por enquanto entre ela. Tem Daryl Dixon, que a gente vai entender muito o formato que ela vai estar em relação ao que aconteceu ainda com o Daryl nos Estados Unidos. Tem The Ones Who Live, que aparentemente, pelo tudo que está sendo falado até esse momento, encerra a história de Rick e Michonne nesses 6 episódios. O que tu quer como final? O que tu quer como final? Tu quer que, por exemplo, aconteça um grande crossover entre todo o nosso universo de Walking Dead que a gente tem. Que daí engloba todos os personagens que estão vivos, tanto em Alexandria, quanto em Commonwealth, em Bricks, a gente já viu que não tem ninguém, aparentemente, né? Não tem. Os personagens lá que a gente já conhece não tem. Então, principalmente o quê? Ninguém me fala de Oceanside, pelo amor de Deus, não vem trazer o Oceanside, porque o Oceanside foi mencionado lá em Dead Sea numa situação de sala de aula. Cara, Oceanside eles nunca deram importância, então não é aqui que vai ser dada importância para Oceanside nesse momento, tá? Cara, a gente tem essa questão de todos os personagens que estão vivos lá em Commonwealth. Beleza, 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 beleza. Vamos pegar, vamos fazer um grande crossover dessas todas essas spin-offs que estão rolando, com mais esses outros personagens que estão lá, que daqui a pouco pode ter alguma outra coisa anunciada também, não sei, né? Porque a MC não falou nada por enquanto do que acontece depois de Donos Who Live. Agora com o assunto da greve, tanto dos roteiristas quanto dos atores, é mais complicado ainda eles poderem ter esse tipo de anúncio. Mesmo assim, eles podem, né, fazer isso, sabe quando? New York Comic Con, lá em outubro. Galera, irei acompanhar ao vivo, assim como ano passado, New York Comic Con. Teremos o trailer, lançamento oficial lá de The Ones Who Live. É lá na New York Comic Con. Pra quem lembra, no passado foi o último painel de The Walking Dead, série principal, foi lá em Nova York. E agora vai ser
cara, o momento de ter o trailer de The Ones Who Live ali acontecendo. E esse crossover todo, né, de ter esses spin-offs se reunindo em algum momento, seria um grande, grande, grande encerramento para tudo. Juntar todos os personagens, querendo ou não, que não puderam estar juntos no final da série principal para ter um encerramento de série, né, de universo, e podendo ter uma história grandiosa por trás, que daí obviamente tem que envolver o CRM, obviamente tem que envolver essa questão da cor, tem que envolver essa questão, né, das variantes, tem que envolver tudo isso, tudo que eles estão, né, querendo ou não, desenvolvendo parte a parte, tem que estar englobado tudo para ter esse grande crossover ali. Qual é a grande complicação por tudo isso, tá? Assim como eu falei antes do que está sendo falado até esse momento entre Danai Gurira e Andrew Lincoln voltarem apenas para concluir a história dos seus personagens em 6 episódios, além disso, é que a confusão da nossa timeline do universo The Walking Dead, quando parece que eles vão arrumar, eles conseguem piorar de novo, entendeu? Dead City tá acontecendo lá pra frente, onde não tem certo, tem falado só, não, pode ser 5, pode ser 8, pode ser 6, daqui a pouco é 3, entendeu? Não tá falado, entendeu? Tipo assim, ó, isso aqui é 2023, isso aqui é 2024, isso aqui é 2028, entendeu? Com uma informação clara e objetiva, porque nós fãs nos importamos muito com essa porcaria chamada timeline do universo The Walking Dead, né? Então, para acontecer, por exemplo, esse crossover com coisas que estão acontecendo lá atrás, lá para frente, não sei o quê, cara, essa confusão de linha do tempo, eles teriam que resolver de alguma forma, entendeu? Porque senão o que acontece de Ones Who Live, na verdade, é o passado de Dead City, que na verdade tá quase chegando a coisas de Tales, entendeu? Mesmo que Tales eu sei que não tem muita importância para tudo que aconteceu, tá? Tirando o episódio da Alpha. Mas mesmo assim, cara, é tudo universo de Walking Dead, entendeu? Tudo, querendo ou não, é nosso grande TWDU, né? Então tem que fazer parte, não adianta. Mesmo gostando ou não gostando, ele tem que fazer parte do que tá ali. Tem que ajustar, cara, para ter esse grande crossover das spin-offs todas convergindo, com os personagens todos retornando contra um grande inimigo em comum para aí sim ter um grande final de The Walking Dead Universe, que pode ser 2024, pode ser 2020, não, 24 não vai ser por causa da greve, pode ser 2025, também porque a gente tem a segunda temporada de Dead City, segunda temporada de Daryl Dixon, onde vai ter o retorno da Melissa McBride lá como a Carol, sabe? Como que seria para ter realmente esse crossover de série? Eu, quanto fã, desde o ano passado, ainda com a gente assistindo a série principal, para mim isso iria acontecer de uma forma assim, ó, certeira. Que a gente teria, sim, um grande crossover entre todos os spin-offs, com mais personagens que ficassem vivos em The Walking Dead. Fear The Walking Dead é a série mais eletrocardiograma que tem no nosso universo. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Ela, até ela, está com a ação linha do tempo próxima do encerramento da série principal. E ela tem ali, e inclusive eu já fiz vídeos sobre isso, já falamos, eu e o Henrique, junto com vocês nos nossos grandes debates, ela está apresentando ali elementos que podem dar mais força ainda para ter esse crossover. Então, inclusive os personagens de Fear podem aparecer nesse grande crossover que a gente tem. Só que isso tudo tem que ser resolvido. Esse grande planejamento, se está acontecendo para ter esse grande crossover, cara, essas coisas elas têm que ser resolvidas. Como que vai funcionar as segundas temporadas? O que mais vai ter anunciado ali de spin-offs para que a gente possa ter daí sim tudo isso convergindo em grande crossover de uma outra spin-off para encerrar tudo, tá? Porque assim, eu quanto fã de The Walking Dead, cara, é óbvio que eu quero sempre ter materiais novos desse universo, porque eu vou assistir e tudo mais, e é isso, entendeu? Eu sou fã. Tá, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem um limite. Inclusive esse limite, ele pode ser da relação dos atores de quererem fazer, pode ser da questão quanto negócio, de realmente estar dando, né, retorno, consequente lucro, e pode ser também da questão de história. Daqui a pouco tu não tá conseguindo mais tirar o máximo que tu imaginava daquela história lá. Então tu planejar um grande final pode daqui a pouco também ser, cara, um grande momento, vamos encerrar isso aqui de maneira espetacular, entendeu? Vamos juntar
os atores, vamos juntar esses personagens novamente juntos numa grande história com pano de fundo aqui pra gente fazer o grande encerramento que não foi o grande encerramento da série principal. E eu gosto do encerramento da série, tá? Eu gosto. Dentro de todas essas possibilidades e problemas que tinham pra resolver também, eu gosto. Eu não passo pano de jeito nenhum pros problemas que aconteceram antes. Principalmente sétima e oitava temporada. E oitava temporada mais ainda, entendeu? Mas dentro de tudo que aconteceu, cara, é um encerramento com mais essas coisas de futuro sobre os spin-offs. É um encerramento ali condizente. É um encerramento que eu gosto, com foco em algumas coisas ali que eu gosto demais, assim. E daí vem esse assunto sobre tudo acabar num grande filme, tá? O grande filme, eu sou o cara, tá? Que para começar a trabalhar com cinema, certo? A questão do cinema lá nos Estados Unidos, ela é ainda muito mais forte quanto o negócio, quanto essa questão de os acionistas, quanto a questão de retorno, quanto que tem que dar mínimo de público, mais marketing, que isso volta a ser público, para que tu não só pague os seus custos que envolvem a produção, envolvem mais marketing, mas que tu tenha um lucro X para te pagar o teu acionista tal. A AMC, quando decide ter a escolha de, primeiro, cara, vamos fazer 3 filmes aqui, uma grande trilogia de Rick Grimes, contando o que aconteceu com ele aqui fora, Andrew Lincoln, cara, já mudou de ideia, ele que saiu por causa dos filhos, e os filhos perguntaram para ele lá, pô, por que você não tá mais fazendo a série lá que a gente gostava? Então, como assim vocês me falaram aqui que vocês queriam, né, ir embora, não sei o que, ficar junto lá em Londres? Cara, teríamos essa trilogia, essa coisa toda. Mudaram para ter esse spin-off. Isso quanto negócio, galera, é uma escolha assim, ó, que fecha, acabei de contar antes, sobre o quanto que a MC agora, a propriedade, tem, o lucro dela na TV é um lucro muito mais certeiro quanto um lucro no cinema. Lucro no cinema é simplesmente para uma série de televisão, que daí, galera, tem que tirar uma coisa primordial, tá? Que eu vejo muita gente errar. Muita gente errar. O fã é uma coisa. O grande público é que realmente dá dinheiro no cinema, ok? A parcela de fãs é uma coisa. Ah, mas somos muitos, cara, somos muitos fãs no nosso universo da internet. Somos. Só que o que realmente pega na bilheteria é o grande público, tá? Então, assim, tem que atrair esse grande público para que realmente tu consiga chegar nesse número X mais X para dar o terceiro X, que é tu pagar teu desenvolvimento, que é tu pagar teu marketing e tu dar mais um X tanto de lucro, que é praticamente tu dobrar teu orçamento. É simplesmente isso, entendeu? Em alguns casos tu tem que triplicar teu valor de orçamento. Isso principalmente com, né, a maneira que o gênero por si só, né, o nosso gênero que a gente tanto ama, é só pegar os números de outros filmes de bilheteria. Tipo, é muito difícil, cara, ele conseguir alcançar. Então, assim, essa trilogia toda de Rick Grimes no cinema, eu sempre tive um pé atrás, tirando o primeiro filme. Porque o primeiro filme teria que dar muito, mas muito, mas muito certo nessa bilheteria toda para que o segundo filme sim acontecesse. Então, para quem acompanha cultura pop, cansou de ver, principalmente assim, ó. Uma coisa é quando o calendário de filmes ele é adiado ou empurrado um pouquinho para frente, isso aqui é da Marvel. Pega da DC. Quantidade de projetos que a DC anunciou lá atrás numa Comic Con de 2013, que era o grande DCU, tudo mais, do Zack Snyder, tudo mais, blá, blá, blá. A linha toda que tinha de planejamento para 5 anos de filmes. Pega e que filmes que foram feitos lá. Simplesmente por quê? Bilheteria. Os filmes foram sumindo, foram sumindo, foram sumindo. Porque é uma coisa simples, ainda não. Ah, não é porque eles anunciaram que vai ter uma trilogia que essa trilogia vai acontecer, mesmo que o primeiro filme seja um fracasso. Ele não vai acontecer, tá? Porque é uma questão simples quanto o negócio. Ou seja, a trilogia, cara, pra mim era uma coisa, tá? Pra mim dependia muito do primeiro filme. É óbvio que eu, fã, vou ir no cinema assistir. Mas é óbvio, entendeu? Não é a mim só que a MC tá interessada, ela precisa de outros looks, mas muitos outros looks que daqui a pouco assistir, cara, podem até nem gostar do gênero, mas vão ver porque algo naquela história tá atraindo ali pra ver. Mas ter um filme
de encerramento de grande The Walking Dead Universe, que não seja essa questão de trilogia, seja um filme, para reunir tudo numa grande história, entendeu? Que consiga trazer todos os personagens e seja um encerramento no cinema, com tudo isso, com o Rick Grimes, com o Daryl, com o Negan, com o Maggie, com o Michonne, com o Eugene, cara, com minha mãe, com todo mundo, entendeu? É uma outra história. Isso é uma outra história completamente diferente. Que acho, tá, ao mesmo tempo quanto o negócio, assim, arriscado, mas muito mais viável do que a trilogia. Acho muito mais viável com a trilogia eles conseguirem fazer isso. E, inclusive, tu ter um orçamento tal onde tu consiga também reproduzir coisas ali que daqui a pouco para a série de TV vai ficar caro demais para te reproduzir. Mas para o cinema, daqui a pouco vale a pena ter realmente esse tipo de investimento para ser colocado ali na grande tela. Justamente porque a questão, né, de retorno, ela pode realmente ser esse risco ali assumido para acontecer. Se fosse, cara, um crossover assim, né, para ter o um encerramento num grande filme de Dark Knight Universe, com todos esses atores voltando, assumindo os personagens icônicos, com uma história realmente forte, que daí é a mesma coisa, CRM, cura, variante, é a mesma linha, tá? Eu também ia adorar. Eu, quanto fã, também ia adorar. Também ia adorar ver esse grande encerramento num baita filme ali, para a gente ver a conclusão desse The Walking Dead Universe ali e tudo mais, entendeu? Mas, galera, aí que tá. Pelo que se tem, tá dito assim, ó. Inclusive eu fiz um vídeo sobre o que falou lá, né? O novo CEO da AMC na apresentação dele para os acionistas ali, quanto a greve, quanto o que tem nas estreias da AMC. Obviamente que The Walking Dead é o carro-chefe da AMC, sempre foi, sempre foi. Para 2024, porque nada está sendo gravado nesse momento. Inclusive saiu mais ainda matérias falando que produções independentes nos Estados Unidos que tinham liberação, eram 39 produções independentes nos Estados Unidos que estavam com liberação de poder gravar mesmo com a greve dos roteiristas e dos atores. Essas 39 produções também foram interrompidas, tá? Porque tu não pode ter nenhum tipo de elo de ninguém na produção com os dois sindicatos. Ou seja, praticamente não existe isso, entendeu? A não ser que eu pegue 10 reais aqui e vá gravar um filme, no caso 10 dólares, e morasse nos Estados Unidos, que daí eu poderia, entendeu? Porque senão todo mundo, nesse momento, tem que ficar parado. Você já teve, inclusive, essa apresentação e essa fala, assim, que eles estão muito seguros com não precisarem segurar o material que eles têm. Ao mesmo tempo, depois de The Ones Who Live, do lançamento de 6 episódios, 6 semanas seguidas ali, eles não têm mais o que apresentar do nosso universo de Walking Dead, porque não tem nada gravado, concluído. Ah, mas começaram a lá gravar muitas coisas da segunda temporada de Daryl Dixon. Exatamente, muitas coisas. Inteiro? Não. Segunda temporada de Dead City, cara, 2025. Mas 2025 rindo, rindo. E eles precisam voltar, eles precisam sentar, eles precisam ir pros roteiros. Tem que desenvolver muito bem esses roteiros, muito bem esse roteiro da segunda temporada de Dead City. Pra ano que vem gravar. Pra 2025 lançar. Daryl, quando voltar a gravar, entendeu? Daqui a pouco, se tiver um lançamento lá no final de 2024, cara, vai ser sensacional, entendeu? Ou seja, ano que vem a gente tem a possibilidade de ter um grande hiato do nosso universo de The Walking Dead, que daqui a pouco muitas outras coisas estão, inclusive, sendo conversadas. Eu sei que Scott Gimple vê, mano, né, aqui o nosso canal, acompanha nossas lives, de quando até o seu irmão, o Scott Pimple, aparece, né, nos nossos grandes debates lá. Muita coisa pode ter sido já conversada ou vai ser conversado durante esse momento da greve aqui, uma ligação aqui, uma coisa ou outra lá, planejamento e tal, para o que acontece daqui para frente. Mas aí que tá, galera, The Walking Dead sempre teve essa questão do desenvolvimento que a gente bateu tanto, né? Questão do roteiro, desenvolvimento, porque isso, porque aquilo, eu falei da timeline antes, as nossas teorias, que a gente daqui a pouco pensa coisas muito melhores que acontece. Quanto que o Henrique já falou, inclusive, assim, cara, a gente tem que assistir a série que eles estão querendo, estão apresentando pra gente, não a série que a gente tem na cabeça que a gente quer ver. Tem muita coisa nesse momento também, assim. Tomara que, acho que o princípio de tudo isso é que tenhamos, se for para ter um final de The Walking Dead Universe, que a gente tenha um grande final com a reunião desses atores fazendo seus personagens icônicos num grande momento que
pouco importa, cara, se for na real um crossover numa nova spin-off definitiva ou se for num filme na telão de cinema, mas que se tenha algo que faça jus a essa série icônica chamada The Walking Dead. Tem que fazer jus a essa série icônica chamada The Walking Dead. Galera, quero muito saber de vocês. Vocês acham que teremos um crossover, não importa se for spin-off, for filme do que for, mas que a gente vai ter sim o reencontro desses vários personagens? Coloquem embaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando. Lembrando sempre que Take 04, viva o sonho aqui.